Amém? Eu quero compartilhar esta noite com os irmãos uma palavra que está intitulada como os verdadeiros amigos. Porque às vezes a gente está cercado de pessoas, né? Cercado de gente. E gente batendo nas costas dizendo, eu sou teu amigo. E hoje, mais do que nunca, por causa da rede social, tem gente que se engana, né? Que tem um monte de amigo na rede social. Mas a rede social é uma cortina, irmãos. Muita gente está escondidinha atrás da cortina, só tira um pedacinho do rosto para fora. Então, a gente precisa saber identificar os verdadeiros amigos. A mensagem não vai falar só disso, mas a mensagem vai falar um pouquinho disso. Então eu quero ler um texto da palavra de Deus, que estará em Marcos capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Vamos falar dos verdadeiros amigos. Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, capítulo de número 2. Glória a Deus. Todos acharam? Então vamos fazer a leitura. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos algo igual. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, quando nós ouvimos uma história igual a essa, o que mais chama a atenção das pessoas é o milagre que aconteceu. Um paralítico ser curado e voltar a andar. E de fato, é um grande milagre. É um grande milagre ter a oportunidade de contemplar uma pessoa com um mal tão grande como esse, a ponto de não poder caminhar, e ver essa pessoa ter a sua saúde recuperada instantaneamente e voltar a andar. Eu já presenciei alguém que chegou na igreja um dia, quase se arrastando, sem condições de erguer o pé para subir um degrau de 10 centímetros, e foi instantaneamente curado na igreja. Era uma mulher que, quando ela saiu, que terminou o culto, ela tinha que pegar um ônibus que levaria embora. O ônibus estava saindo, ela estava perdendo o ônibus. Ela saiu correndo de dentro da igreja. O motorista do ônibus ele fazia alguns serviços de freelance para a prefeitura. Isso aconteceu, não me lembro se foi numa sexta ou num sábado. Na segunda-feira estava agendada uma cirurgia de hérnia de disco para esta mulher em Porto Alegre. E esse motorista iria levá-la. Na segunda-feira de manhã,
ela foi até a prefeitura pedindo para eles cancelarem a cirurgia em Porto Alegre, porque ela estava curada da hernia de disco. Então, realmente, é um grande milagre ver isso acontecer. Mas será que foi somente isto que podemos chamar de grandioso? Quando nos detemos apenas em um acontecimento, deixando de lado o contexto, todo o episódio que aconteceu, deixamos de extrair e de absorver muito de tudo aquilo que nos oferece. É por isso que nós não podemos apenas nos concentrar nesta imagem de um paralítico andando. Algo a mais aconteceu nesse episódio que também é grandioso, sem menosprezar o milagre em si, que foi um milagre muito grande. Mas nós podemos também pontuar alguns acontecimentos. Vamos pontuar aqui algumas observações que são dignas da nossa atenção, que não podem passar desapercebidas ao nosso olhar, porque são importantes e podem contribuir na nossa vida espiritual. O primeiro ponto que eu quero abordar é o fato de Jesus estar dentro de uma casa. Este acontecimento se deu na casa onde Jesus costumava estar quando ele ia para Cafarnaum. Esta casa, situada em Cafarnaum, a Bíblia diz que era a casa de Jesus, provavelmente um lugar onde alguém cedeu, ou ele alugou, ou era de propriedade da família, nós não sabemos, mas a Bíblia deixa claro que Jesus estava em sua casa. Esta casa era, na verdade, uma espécie de uma base ministerial da Galileia. Muitos dos milagres, muitas das pregações, muitos dos sermões proferidos por Jesus, que estão descritos nos evangelhos, eles aconteceram na Galileia, naquela região. Por exemplo, o chamado de Pedro, o chamado de João, o chamado de Tiago. Uma das experiências de uma tempestade, enquanto eles atravessavam o mar, se deu no mar da Galileia, próximo a Cafarnaum. Então Cafarnaum era uma cidade importante. Jesus tinha uma casa ali como uma espécie de base ministerial. E o que nós podemos absorver e entender disso? Que Jesus ele nunca ficou preso num templo ou numa sinagoga para abençoar as pessoas. Jesus nunca se prendeu. Não existe dentro do cristianismo esse ritual, que o único lugar onde Deus opera é dentro da igreja, é dentro de um templo. Ah, pastor, quanto mais fabuloso for o templo. Ok, irmãos, culturalmente isso é importante. Existem cidades que hospedam grandes catedrais cristãs. Algumas até se tornam cartão postal. Quem aqui que já não teve oportunidade de ir a Gramado e fazer uma foto em frente à igreja de Gramado ou em frente à igreja de Canela? É realmente uma coisa cultural, é uma coisa importante para a cidade. Mas Jesus não está preso àquelas pedras para operar um milagre e abençoar alguém. Muitos dos textos bíblicos que falam dos milagres que Jesus operou aconteceu dentro de uma casa. Por exemplo, a cura da sogra de Pedro aconteceu em Cafarnaum, inclusive. Pedro tinha uma casa, ele era habitante de Cafarnaum, sua sogra estava enferma, com muita febre. Jesus entrou dentro da casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. Aconteceu dentro de uma casa. Jesus não está limitado a um templo, não está limitado a um espaço para operar uma bênção na vida de alguém. É por isso que nós investimos muito no trabalho das casas, não desistimos, nunca. Desde que aprendemos a importância de ser uma igreja que vai para dentro das casas, assim nós temos trabalhado aqui nessa igreja. Através da célula, através do lugar de paz, através do obed-edom, através do culto simultâneo e tantos outros trabalhos que porventura ainda virão para serem realizados dentro das casas. Por quê? Hoje, atualmente, nós estamos realizando, eu não sei dizer com precisão exatamente quantas casas, mas aproximadamente umas 17 casas recebem semanalmente uma equipe da igreja num trabalho que se chama Lar de Paz, com um único objetivo: levar uma bênção para dentro da casa de uma pessoa. Felizes e abençoados são aqueles que um dia abrem a porta da sua casa e diz assim: eu quero receber algo de Deus dentro da minha casa e da minha família.
Tem gente que abre a porta da casa para tantas outras coisas, para uma festividade, para uma comemoração, para receber alguém, para tomar um chimarrão, para fazer um almoço, para fazer uma janta, alguns até para fazer coisas até que não são assim tão honradas, mas feliz e abençoado é aquele que um dia sente no coração e abre a porta da sua casa para receber algo de Deus na sua vida. E tem aqueles que além de abrir a porta ainda convidam um amigo, convidam um vizinho. Tem um dos nossos lares de paz, o irmão comentou comigo, ele fez essa semana, e toda semana que ele faz o lar de paz tem um convidado, tem um visitante, tem alguém que a família convida. Por quê? Porque a família está recebendo de fato a bênção, e está dizendo: essa bênção eu quero compartilhar com alguém. Eu quero compartilhar com alguém essa bênção. Então, feliz e abençoado é aquele que entende e abre a porta da casa para receber algo de Deus na sua vida. Amém, igreja? Amém. Vamos para a segunda observação. Jesus, dentro dessa casa, o que ele fazia? Pregava a palavra. Este nosso formato de culto, que reserva um tempo significativo para a palavra, está em conformidade com o que Jesus fazia: pregar a verdade bíblica. Eu particularmente, irmãos, eu não faço nada com relação à igreja, com relação à obra de Deus, sem ter duas coisas. Pode ser uma reunião administrativa. Nós fazemos frequentemente reuniões. É reunião de líderes de célula, é reunião de obreiros, é reunião com os diáconos, não importa, até reunião às vezes para tratar de algum evento aqui da igreja. Essas duas coisas sempre existem: uma oração e uma palavra. E nós estamos exatamente nos moldes de Jesus, porque era isso que Jesus fazia. Aonde ele estava, essas duas coisas acompanhavam Jesus: oração e palavra. Por que Jesus valorizava tanto a questão da palavra? Ele próprio, em um certo momento, registrado lá em João 8,32, diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, tem muitas pessoas que estão presas a algo, porque não conhecem a verdade. A mentira, ela aprisiona, mas não é só a mentira que aprisiona. A falta do conhecimento da verdade também aprisiona. Tem gente que está aprisionada debaixo de algo. Tudo aquilo que nos limita, irmãos, é uma cadeia. Tudo aquilo que nos limita é uma cadeia. Quem que precisa de libertação? Não é apenas o jovem drogado, o homem alcoólatra que precisa de uma libertação. Todos nós, em algum momento, precisamos ser libertos de algo que nos aprisiona. Algo que faz com que a gente se submeta àquilo. Vou dar um exemplo bem simples. Tem gente que estão presas no próprio trabalho. No próprio trabalho. É escravo do trabalho. É escravo do trabalho. O trabalho aprisiona. Pastor, mas eu preciso trabalhar. Irmãos, todo mundo precisa trabalhar. É uma ordem bíblica: do suor do teu rosto comerás o teu pão. É uma ordem bíblica. Há um outro texto em Salmo que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tem que trabalhar, mas não se tornar um escravo do trabalho. Tem gente que é escravo do dinheiro. Tem, mas quer ter mais. Quanto mais tem, mais necessidade. Nunca está satisfeito. Nós temos que trabalhar, nós temos que pensar em bens financeiros, porque neste mundo nós vivemos e dependemos disso. A Bíblia diz que o dinheiro tudo corresponde, mas a Bíblia também diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então tem gente que está preso no dinheiro. E assim por diante, eu poderia dar vários exemplos aqui de pessoas que estão aprisionadas. Então Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu fui para a igreja, eu estava preso debaixo de um vício. De um não, de três. Eu estava preso. Mas se você conversasse comigo antes, eu jamais reconheceria que eu estava preso. Quando que eu entendi que eu estava acorrentado? Quando eu conheci a palavra. A palavra abriu os meus olhos. Que palavra é essa, pastor? O Evangelho. O Evangelho nos abre os olhos. Então, onde Jesus ia, ele pregava.
Quer ver um outro texto que confirma isso? Oséias 4:6, a Bíblia diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Tem gente que sofre porque não tem conhecimento das coisas de Deus. Não tem conhecimento que existe um Deus poderoso, que existe um Deus de graça, que existe um Deus de amor, que existe um Deus que é capaz de fazer milagres, que existe um Deus que é capaz de mudar a vida da pessoa. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão debaixo de uma luta, de uma dificuldade, de uma provação, de algo terrível, e estão ali acomodadas dizendo assim: para mim não tem mais jeito, mas a palavra diz que tem. A palavra diz que tem. Então, o meu povo, diz o Senhor, está sendo destruído porque falta conhecimento. Terceira observação que eu quero fazer nesta noite: os 4 amigos. Os 4 amigos. 4 homens tinham um amigo paralítico. Esse amigo paralítico não podia andar. Por mais que ele tivesse fé, por mais que ele tivesse vontade, por mais que ele tivesse disposição, ele não conseguiria ir até onde Jesus estava, porque ele não conseguia andar. Esses 4 amigos, preocupados e interessados na cura do amigo, que são duas coisas diferentes. Você pode ser uma pessoa preocupada, mas não tem interesse de ajudar. Os 4 estavam preocupados e tinham o interesse de ajudar. Quando você anda na rua e você vê alguém, um pedinte na rua, você não fica comovido de ver essa pessoa? Você vê uma pessoa lá no semáforo pedindo dinheiro. Você olha para a pessoa, você vê e diz assim: pobre miserável, escravo da droga. Você não fica compadecido? Não dá vontade de botar a mãozinha lá no console do carro e pegar umas moedinhas e entregar para as pessoas? Garanto que dá, né? Porque você fica preocupado. É isso que a maioria faz. Pega uma moeda e entrega para a pessoa. E sai com a sua consciência aparentemente mais leve. Mas não há o interesse verdadeiro de ajudar. Você acha que quando você dá uma moeda no semáforo para um viciado em droga, você está ajudando ele a se livrar da droga? Não. Você está ajudando ele a permanecer na droga. Quando você dá uma moeda para uma pessoa alcoólatra que está no semáforo, você não está ajudando. Não pense que você está ganhando ponto com Deus. Você está perdendo ponto com Deus, porque você está afundando ele um pouquinho mais no alcoolismo. Se você é preocupado com essa situação e você tem interesse de ajudar, faça como os 4 amigos. Faça como os 4 amigos. O que esses amigos fizeram? Eles estavam preocupados e tinham interesse de ajudar. Eles olharam e disseram: o que nós podemos fazer para ajudar o nosso amigo paralítico? Nós não podemos fazer nada, nós não temos esse poder. Que bom que a gente tivéssemos uma varinha mágica para poder resolver o problema de todo mundo. Mas nós não temos esse poder, nós não temos essa capacidade, nós não temos essa vara mágica. Mas então o que nós temos? O conhecimento de alguém que pode mudar a vida dessa pessoa. Então os 4 amigos disseram: nós sabemos quem pode mudar a vida dele. Vamos pegar nós 4, o nosso amigo paralítico, e vamos levar ele para a presença de Jesus. Aleluia. Esse é o verdadeiro amigo, irmão. O verdadeiro amigo é aquele que se leva você a se aproximar de Jesus. Esse é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo não é aquele que afasta você de Jesus. O verdadeiro amigo não é aquele que está sempre pronto para te ajudar fisicamente. Não, é aquele que te leva à presença de Jesus. Por quê? Todo ser humano, em um momento da sua vida, vai precisar de Deus. Você pode viver a vida toda longe de Deus, sem se preocupar com Ele. Um dia você vai precisar. Todos nós. Alguns vão precisar um pouco mais, com mais frequência.
Alguns conduzem a sua vida durante muitos anos, tudo dá certo. Não acontece nada de errado, tudo bem, tudo dá certo. Mas um dia vai precisar de Deus. E aí eu te faço uma pergunta. Qual é o amigo que vai te levar para a presença de Jesus? Esse é o amigo verdadeiro. Uma vez alguém perguntou para mim assim: pastor, como é que eu posso identificar uma verdadeira amizade? E disse assim: o mundo diz assim, ó, que o verdadeiro amigo é aquele que quando eu choro, chora comigo. E quando eu rio, ele ri comigo. Eu falei, isso é a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais fácil do mundo. Eu falei, sabe qual é o perfil de um verdadeiro amigo? É aquele que quando eu estou rindo, ele ri comigo. É aquele que quando eu estou chorando, ele chora comigo. Aquele que quando eu erro, ele me corrige. E aquele que sempre me mostra que Jesus é a solução para a nossa vida. Eu tenho alguns amigos na minha vida. Eu tenho alguns amigos, mas eu presto muita atenção. Que tipo de relacionamento, de amizade eu estou construindo? Alguns não conseguem manter amizade comigo. Alguns não conseguem. Alguns até tentam criar um relacionamento, né? Um companheirismo, né? E tem pessoas que, sinceramente, irmãos, são pessoas muito agradáveis. É bom você estar com elas, é bom você conviver com elas, é bom você viajar com elas, é bom você ir na casa delas, é bom você receber elas na tua casa. E eu já conheci muitas pessoas assim, pessoas agradáveis, pessoas que às vezes nos convidavam, pastor, vamos lá em casa, fazer uma janta, fazer uma coisa bacana, legal, né? A gente ia lá e tratava a gente tão bem. Mas quando chegava no quesito Jesus, rompia-se o relacionamento. Porque são pessoas que não contribuem para te levar para perto de Jesus. Quando você fala de Jesus, elas não têm nada para falar. Nada para falar. São pessoas que tiverem oportunidade, elas até te afastam de Jesus. Te afastam. Uma oportunidade que nós fizemos uma campanha muito abençoada aqui na igreja. E o irmão fez a campanha certinho, até o último dia. Aí no último dia disse assim, pastor, pai, infelizmente vou ter que quebrar minha campanha, porque vou receber uns amigos lá na minha casa. Eu falei, não falei com ele, pensei comigo. Se eles são teus amigos de verdade, você vai convidar eles para vir na igreja, eles vão vir com você na igreja para você terminar a tua campanha, e depois eles vão lá para a tua casa. Se eles forem amigos de verdade. Porque eles vão entender que o que você está fazendo, por mais que eles não sejam adeptos a nenhuma religião, mas eles são amigos. Aqui mesmo nessa noite, está sentado aí um banco, não vou dizer quem é, que numa oportunidade me procurou para perguntar se poderia ir numa outra igreja para ser padrinho de uma criança. Falei, você não é daquela igreja, você é dessa igreja, mas as pessoas te convidaram porque te entende que você é uma pessoa importante na vida deles. Então vá. Porque é bom a gente saber que a gente é importante na vida de alguém e a gente tem que saber respeitar o que aquelas pessoas acreditam. Eu não tenho nenhum amigo batuqueiro, não tenho nenhum amigo católico, eu não tenho, porque eu estou como pastor há muitos anos e a tendência natural é as pessoas, ou elas se aproximam definitivamente do pastor, ou eles se afastam do pastor. É muito difícil manter um relacionamento. Mas se eu tivesse, irmãos, manteria normalmente uma amizade, sem problema nenhum. Respeitando as pessoas. O verdadeiro amigo faz isso. O verdadeiro amigo não vai enfiar a goela abaixo, vai dizer, pô, cara, você está indo numa igreja, beleza, cara, legal, vai lá, continua. Continua, você está buscando de Deus, legal, vai lá, continua. Por quê? Porque quem é amigo quer o bem da pessoa, quer ela perto de Deus, quer que ela se aproxime de Deus. Este paralítico tirou a sorte grande. Ele não tinha um, ele tinha 4 amigos que tinham o desejo de levar ele para a presença de Jesus. Preste atenção nas pessoas que você tem tratado como amigos. Para que lado elas te levam? Eu, na minha
da adolescência e na minha juventude, eu tinha muitos amigos. E eles me levavam para tudo quanto é lugar, menos para a igreja. Menos para a igreja. Pergunta se algum deles ainda é meu amigo. Os últimos que restaram, quando eu me converti, eles disseram assim: com o Jadir não dá mais para ser relacionado, que agora ele só fala de igreja, só fala de Jesus, só fala da Bíblia. Coitados. Que Deus tenha misericórdia deles. Quarta observação que eu quero fazer nesta noite. A Bíblia diz assim, que Jesus, vendo a fé deles. A fé, traduzindo no português, é abstrata. Ela não é concreta. Mas ela é uma abstrata que é possível ver a fé. Você consegue ver a fé de alguém. Jesus, em um certo momento, falou até do tamanho da fé. Ele disse assim: eu nunca vi em Jerusalém tamanha fé. Então ele viu o tamanho da fé. Aqui nesse texto ele diz assim: vindo Jesus a fé deles. Quer dizer, a fé, ela ficou meio que intermediária entre o abstrato e o concreto, porque ela se tornou uma fé visível. Como que pode algo abstrato se tornar visível? Tiago capítulo 2, versículo 26 diz assim, ó: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. E nós não estamos falando de obra social. E tem gente que se apega nesse texto e acha que é uma obra social. Faz um rancho, dá para alguém e diz assim: fé sem obra é morta. Não é esse tipo de obra. Esse tipo de obra que muitas pessoas acham que é atitude de fé, é na verdade uma atitude de misericórdia. Isso é importante. A gente tem que ter misericórdia das pessoas, tem que ajudar. Quando é possível, tem que ajudar. Ajudar com equilíbrio. Eu comecei falando ali da pessoa que pede algo no semáforo. Eu sei que muita gente me critica, mas eu não estou nem aí, porque eu sou que nem o apóstolo Paulo. Não importa agradar a Deus e não aos homens. Eu não dou moeda para ninguém. Não dou moeda, não dou dinheiro na rua para ninguém. Se eu puder comprar um lanche, se eu puder pagar alguma coisa para a pessoa comer, até isso mesmo eu tomo cuidado. Porque você vai lá no mercado, você compra um pacote de iogurte, você compra um pão e dá para o viciado, ele vai lá na boca de fumo e ele troca por droga. Então eu não dou. Para esse tipo de gente, nessa situação eu não dou. Se eu puder ajudar, eu ajudo, mas de outra forma. Agora, quando você vê uma família, não importa o que está acontecendo, uma mãe, os filhos passando necessidade, e esse pedido de ajuda chega até nós, a gente faz de tudo, sempre para ajudar, porque nós temos que exercitar. O cristão verdadeiro exercita a misericórdia, mas exercita a misericórdia com sabedoria, né, irmãos? Tem gente que faz por desencargo de consciência. Ah, pastor, eu tenho, agora, o problema dele, o que ele vai fazer. Não, se você sabe que o cara vai fazer errado, por que você vai dar? Outro dia um cidadão me abordou aí na cidade e falou assim: ô amigo, desculpa aí, eu vou ser bem franco contigo, eu preciso de um dinheiro aí para comprar uma cachaça. Falei: não, cara, não vou te dar. Não, mas não sei o quê, depois você me espraguejando. Falei: pode espraguejar à vontade, fazer o quê? Não vou dar. Tem gente que é cara de pau também, né? Não consegue nem ser criativo mais, né? Já chega. Se bem que não adiantava, né? A cara dele já mostrava que era para beber uma cachaça, né? Não tinha jeito. Eu acho engraçado esses que andam aí agora, que dizem assim: ah, eu sou mandarilho e estou passando pela cidade, mas acho que já faz uns 3, 4 meses que ele está aqui na cidade. Cada vez que ele me vê, ele diz a mesma coisa: estou passando pela cidade, mas encalhou aqui e não sai daqui, né? Muito bem. Essa fé visível não é obra social. A Bíblia diz que, como é que nós demonstramos que nós temos fé? Com a nossa atitude com relação ao reino de Deus. Por que Jesus viu que aqueles homens tinham fé? Os 4 não, os 5 tinham fé. Porque eles tiveram uma atitude de alguém que crê. Eles chegaram com um amigo numa esteira, numa cama, num lençol, não sei, amarrado, descarregando um em cada ponta. E quando eles chegaram na casa, a casa estava tomada de gente. Muita gente dentro da casa, do lado de fora, na porta. Eles não tinham como passar.
E você sabe, né, irmãos? O povo, por mais que esteja dentro da igreja, tem gente que não perde nunca aquele comportamento egoísta. É vinde a mim e nada ao vosso reino. Então ninguém deixou isso passar. Poderiam, né? Dizer, poxa, um paralítico. Tudo bem, cada um tem o seu problema. Cada um tem o seu problema. Eu me lembro que, logo que eu me converti, nós participávamos de um trabalho nas casas, que nem nós temos hoje, só o nome era outro. E um colega de trabalho tinha ido fazer um exame e estava com uma pedra, acho que era pedra no canal, pedra no rim, né? E o médico fez o exame e disse, não tem como essa pedra sair, tem que fazer uma cirurgia. E como ele trabalhava de autônomo, de vendedor, se ele parasse de fazer a cirurgia e ficasse aqueles dias da recuperação, era uma quinzena, um pouco mais, ele não tinha ganho. Então ele estava protelando, né? Tinha que ele chegava lá gemendo de dor. Aí como ele ficou sabendo que eu estava indo na igreja, ele disse para mim assim, tu pede uma oração para mim lá na tua igreja, lá e tal, pede uma oração aí que eu tenho muita fé. Eu falei, não, eu peço sim. E nós tivemos, toda semana tinha essa reunião familiar, e a gente acompanhava, eu e a pastora, nós não éramos pastores ainda, né? Tínhamos recém me convertido. E eu levava o nomezinho dele lá, e pedia para os irmãos, vamos orar para o meu amigo aqui, que ele está com uma pedra lá e tal. E nós ficamos orando. E aí, todo mundo tem algo para pedir, né, irmãos? Então, em vez de eu pedir algo para mim, eu pedia para ele. Aí passaram-se uns 15 dias, aí chega uma segunda-feira feliz da vida. Trouxe dentro do vidrinho a pedra. E era, irmãos, era uma pedra gigante, dava quase para fazer um calçamento. Era uma baita, uma pedra. E ele disse que saiu assim, tão tranquilamente, que ele nem sentiu nada. Ele só escutou o barulho que bateu no vaso. Quase quebrou o vaso. E ele botou no vidrinho, trouxe para mostrar. E ó, como tem pessoas, irmãos. Tem pessoas que sabem ser gratas. Ele disse assim, agora eu quero que você, não sei lá para quem que se pediu oração. Você vai lá e diga para eles que eu estou agradecendo a oração que foi feita. Aí eu falei, tá, tudo bem, vou agradecer. Quando chegou naquela semana que tinha reunião familiar, eu fui agradecer, falei, irmãos, eu quero agradecer em nome do meu amigo, porque a pedra saiu e tal, contando testemunho, né? Uma bênção, coisa boa. E eu lembrei de uma coisa que lá no comecinho das reuniões na casa eu tinha pedido, mas daí eu não pedi mais porque eu estava pedindo por ele. E aí tinha acontecido. E aí eu falei, não, irmãos, quero aproveitar então, testemunhar também que aquela outra coisa que eu tinha pedido aqui aconteceu e tal. Não me lembro o que era, há muitos anos. Né? E aí eu me lembro que o irmão que dirigiu o trabalho disse assim, você está vendo, irmão? Você deixou de colocar no pedido de oração o teu pedido e pediu pelo teu amigo. Mas Deus estava vendo. Então Deus abençoou teu amigo e abençoou você também nessa área do que você precisava. Porque é assim que Deus